Lá, consegui entrar aqui na live agora, eu tô muito feliz. Nossa, tentei tanto de manhã, eu fiz o terço, abaixei no canal do Multispaço no YouTube e agora eu consegui entrar aqui na live da Chama Violeta. Nós estaremos com o Mestre Mário daqui a pouquinho e eu entrei um pouco antes porque eu confesso a vocês que onde eu estou a internet não está muito boa, então eu fico preocupada com os nossos compromissos, né? E nesse movimento do compromisso eu não consigo, às vezes, estar, né, conectada com a internet. Então, nesse momento, agora a gente tem uma live muito importante, tá? Não menos importante que as outras lives que a gente tem no canal. Mas, para quem não me conhece, eu sou Cristiane. Nesse momento eu estou fora, né? Eu não estou no Brasil, eu estou visitando minha filha na Itália. E tem muita gente que está entrando também da Itália, vendo as lives, conversando em italiano. Minha filha tem que acabar falando comigo como que são as movimentações, porque eu não entendo muito, mas aqui estamos nós para falar hoje, então, da energia Reiki, né, e de outras iniciações. Para você que não é do Brasil e não conhece a energia Reiki, o canal do Multispaço tem muitas explicações, e hoje em especial, Mestre Mário Diniz Mika Melquisedeque, da Aliança Reiki Desígnios, vem falar conosco desse movimento da Ordem de Melquisedeque e da Cruz de Malta e a Chama Violeta. A nossa live aí no Brasil está acontecendo agora às 8 horas da manhã. Eu entrei um pouco antes, daqui a pouco eu chamo o Mestre Mário. E aqui na Itália já são 12h e 57, que vai ser o horário do nosso fuso aí de diferença, porque ele já está sabendo da minha dificuldade de entrar ao vivo, então eu avisei que eu entraria um pouquinho antes, e daqui a pouquinho o Mestre Mário estará conosco para dizer tudo sobre a Chama Violeta, a Cruz de Malta e outros movimentos que a gente está tendo pelo multiespaço, no online, né? Para você que nunca ouviu falar da Chama Violeta e da Cruz de Malta, você pode estar fazendo essas iniciações mediante um pré-requisito que é o nível 1 de Reiki Usui tibetano, porque essas iniciações têm frequências, e as frequências são frequências muito fortes, né, de alinhamento, de centros energéticos, e quando a gente está para o nível 1 de Reiki, já a gente está com essas frequências em andamento, em alinhamento, e nós podemos estar fazendo essas atualizações. Enquanto o mestre Mário não chega, boa tarde aqui para mim a todos que estão entrando, né? E que vocês possam ter uma excelente movimentação de live. Aqui eu estou vendo bom dia do Brasil. Bom dia, Laine, como que você está? Fica na live com a gente, passa essa live para as outras pessoas, porque todas as lives de Mestre Mário são curas muito profundas dentro do nosso ser. A gente consegue elaborar nessas lives com muito amor, com muito carinho. Estamos conseguindo fazer esse movimento de amor, tanto no presencial quanto online. Então, aqui estou avisando o mestre Mário que eu consegui, que eu estou ao vivo, porque, como eu disse, nós estamos com movimentos diferentes. Ele está no Brasil, ele está no Paraguai, e eu estou aqui na Itália, e o pessoal do Brasil está aqui conosco. O mestre Mário já vai conseguir entrar, porque eu olhei aqui, ele realmente já está aceitando o convite, e aí a gente vai fazer a nossa live com muito amor, com muito carinho, dentro de um friozinho aqui para mim, aí para vocês devem estar calor. Como a tecnologia ela é muito boa, mas a gente depende do momento da tecnologia. Mestre Mário ainda
não conseguiu entrar, porque talvez ele esteja com também dificuldade. Ele mora no Paraguai hoje, e a gente sabe que as conexões da internet, elas estão dando uma osciladinha. Como eu disse no começo dessa live, eu não consegui, né, fazer a movimentação que eu tinha que fazer com o terço, que eu faço todas as quintas-feiras, eu faço o terço às 6 horas da manhã, não consegui adentrar. Eu vou pedir para ele está conseguindo entrar, eu acredito que ele vai entrar agora. Se ele não conseguir entrar, ele pede para entrar, é que às vezes quando ele pede para entrar, a gente não consegue visualizar, ou ele não me visualiza, ou eu não visualizo ele. Eu acho que se ele estiver me ouvindo, ele pode pedir para entrar. Pode pedir para entrar pela câmera. Mestre Mário tem muito conhecimento e às vezes quando eu faço live com ele eu não consigo ficar falando porque ele tem o conhecimento dele para passar, né? E a gente está aí no horário que a gente prometeu. Gostaria de saber se você que está aqui na live, você está me ouvindo bem, você está me vendo bem, como que tá para você a imagem aí? Eu acho que deve ter pessoas que entraram e aqui para mim não aparece mais, já deu uma sumida. Eu estou conseguindo ficar ao vivo, eu estou por aqui ou eu sumi daqui? Vocês podem me falar para mim entender o que está acontecendo? Percebo aqui que Mestre Mário tá tentando entrar, mas ele não está conseguindo entrar do modo que a gente sabe que ele... Imagem perfeita e som. Tá bom, então a gente vai esperar, vou até mandar um recado. A imagem está perfeita. Gratidão, viu, Elaine, meu amor? Essa menina foi minha melhor companheira na época que meus filhos eram pequenos. Uma babá perfeita, uma amiga. Falta aceitar você, falta você, mestre. Bom, então vamos lá. Enquanto o mestre não chega, vamos falar um pouquinho das iniciações que a gente tem esse mês, tá? Eu vou começar a mostrar aqui pelo canal, para que vocês não percam esse movimento de saber o que a gente vai vir fazer aqui hoje. Porque, na verdade, nós temos um tempo de lives, e se a gente começa a conversar aqui aleatoriamente, a gente acaba perdendo esse tempo. Nós temos várias iniciações, né? Como hoje, eu vou pôr para vocês já a live, né? Essa é a live que a gente está fazendo hoje, né? A gente chama a chama violeta, né? E a cruz de Malta. Aliás, nós vamos ter um curso sobre isso, tá? Mas antes de falar do curso da chama violeta, nosso primeiro curso que a gente está colocando em pauta é essa iniciação sagrada Hamaton, quintessência universal. Essa iniciação, ela tem um pré-requisito. O pré-requisito dessa iniciação é o nível 3 de Reiki Usui tibetano, certo? Porque é uma atualização para uma quintessência universal, para essa nova movimentação que a gente está sentindo do planeta. Então, para você que ainda não é nível 3, nós não podemos oferecer, mas para você que já é, olhe para essa iniciação. Para você que é nível 1 de Reiki Usui tibetano e está precisando acelerar seus processos de perdão, esse é um bom momento. Nós temos agora no dia 23 de abril, às 20 horas aí no Brasil, a iniciação do perdão infinito. Ela potencializa todas as energias de perdão, tudo aquilo que a gente precisa perdoar e não consegue, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente acha que perdoou,
acha que conseguiu perdoar e não perdoou, tá? Então, eu gostaria que vocês olhassem para essa iniciação e tivessem no coração um movimento de dentro de vocês, de repente, de vontade mesmo de estar conosco nessa iniciação. É uma iniciação muito poderosa. Eu já fiz para variar, né? Essa iniciação aqui, nós temos aqui a ordem de Melquisedeque. A iniciação da ordem de Melquisedeque, ela vem nos colocando na situação de ordem, de um sacerdócio que fez parte da época de Jesus, né? E se você já é nível 1 de Reiki, você deve entender que as energias de Jesus são as energias que são para nós, as energias da libertação, de tudo aquilo que possamos chamar de luz, né? Dentro dessa iniciação, o pré-requisito desse sacerdócio também, que é o verdadeiro sacerdócio, que eles vão mostrar os nossos caminhos, né, de realidades mais elevadas da nossa existência. Ele também tem o pré-requisito, o nível 1 de Reiki, Usui e tibetano. Vamos ver aqui, onde eu posso colocar para vocês agora também. Dia 1º de maio, tá? Essa é a nossa live de hoje. Nós teremos o curso da Cruz de Malta e Chama Violeta. Esse dia 1º de maio, para mim, é muito importante, porque foi um dia que foi, no momento da minha vida, de muita tristeza, e ao mesmo tempo, hoje, eu sinto que foi um dia muito importante, porque eu tive que se despedir da fisicalidade do meu pai nesse dia, né? Há uns 13 anos atrás. E esse dia é o dia de Saint-Germain, né? É o dia que se comemora aí a ascensão do mestre Saint-Germain. Olha que importante, né? A gente saber que a gente se despediu de alguém num dia tão especial também. Bom, gente, eu não estou conseguindo ver mestre Mário entrar na live, não sei por que ele não está conseguindo. E eu estou aqui falando dos cursos, né? E vou tentar entrar de novo na live, ver por que ele não está entrando. E nós temos também aqui uma outra iniciação, a iniciação da grande bênção, né? Do dia 12 de maio. Talvez você fale, mas dia 12 de maio é dia das mães, como é que a gente vai fazer uma iniciação? Então, tudo são portais de muita luz e de muita amorosidade. Aí vai de você, de como você está fazendo esse movimento para a sua vida, né? Porque a gente sabe, Reiki é elevação de energia cósmica vital. Reiki vem trazer para nós toda a iniciação de que o Sol porta a nossa cura e nós somos estimulantes daqueles que receberam a energia Reiki e podem contribuir com o planeta Terra. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui, por que o Mestre Mário não está conseguindo entrar. Eu não sei nem se ele está conseguindo me ouvir, mas eu vou tentar sair da live com o coração apertado de não conseguir entrar de novo. Então, vamos lá. Como eu estou na Itália, Mestre Mário está no Paraguai, as pessoas estão entrando aqui na live, mas a gente não está conseguindo chamar ele. Ele conseguiu entrar aqui. Mestre Mário, tente entrar pela movimentação daquela câmerazinha que tem ao seu lado esquerdo. Mesmo que você não me veja, o pessoal está ouvindo, a gente está conseguindo falar sobre os cursos e tudo. Eu tentei chamar você, eu vi que você tentou entrar e não conseguiu ainda. Estou explicando para o pessoal que você está no Paraguai, eu estou na Itália, o pessoal está no Brasil, então as conexões estão meio complexas. Mas a gente consegue conversar se você tentar apertar essa câmerazinha pequenininha ao lado e tentar chamar por aí. Se você conseguir, eu tento entrar aqui. Vamos esperar, porque a gente sabe que nosso trabalho é um trabalho de muito amor, de muita amorosidade, e a gente sabe o quanto a gente está
se empenhando há muito tempo. Até hoje eu estou muito feliz mesmo, porque meu marido fez uma série de vídeos falando realmente da importância da energia Reiki e de tudo que a energia está trazendo para ele, falando para as pessoas fazerem os cursos. Eu achei isso fantástico. E aí, para mim, não tem preço, né? Então, quando a gente faz muito movimento, a gente acha que não, mas as coisas estão caminhando, né? Agora eu venho com uma energia do cristal de Lemúria, é uma energia violeta também, para que a gente consiga fazer essa live com sabedoria. E o mestre Mário vai conseguir entrar, porque eu tenho uma coisa comigo. Eu não sou uma pessoa que desisto das coisas, e aqui está uma energia do cristal, da gente convidar o mestre Mário. O mestre Mário entrou, saudações, mestre Mário. Estamos aqui, coloquei Lemúria, coloquei um pouco da chama violeta, da onde tudo vem, né, mestre? Você está me vendo ou você não está conseguindo me ver? Saudações, mestre Cris, saudações a todos que estão presentes neste momento em que nós consagramos para poder compartilhar um pouco da nossa história e também dos stories, né, da vida que estamos aí desenvolvendo. Você agora na Europa, Itália, eu aqui no Paraguai, e ao mesmo tempo com todos aqueles que ouviram o chamado para a nossa live. Eu sou Mário Micael Melquisedeque, sacerdote da Ordem de Melquisedeque, e tenho como propósito levar no dia de hoje um pouco das informações sobre o sacerdócio. O que é ser um sacerdote, uma sacerdotisa, e principalmente porque estamos alcançando a data do Dia do Sacerdote, o dia que consagramos no planeta o propósito de cada alma aqui na Terra de desenvolver esses dotes sagrados. O que é o sacerdócio? Excelente tarde, mestre Cristiane. Eu sei que aí já é tarde, aqui estão amanhecendo, um pouquinho de chuva, mas estamos aqui cumprindo o nosso propósito. Gratidão por estarmos juntos mais uma vez. Bom, pelo jeito você não está me vendo, né? Você está me vendo? Agora respondo. Tá. Não estou vendo você. Não estou vendo Então você. deixa eu falar o que eu já fiz, tá, mestre? Para você entender. Como eu tô com dificuldade na internet aqui, hoje eu não consegui fazer o terço ao vivo. Eu fiz, depois eu vou postar no canal do YouTube, que eu faço todas as quintas-feiras, né? Sim. E aí eu falei, não, deixa eu entrar para ver se eu consigo já com adiantamento do horário. Então, eu estou há uns 12 minutos falando, já mostrei os nossos cursos, né? Tudo que a gente vai ter. Então, eu já mostrei toda a parte de imagem, né? E agora é com você. E aí, como você não estava conseguindo entrar, eu coloquei aqui um pouco do cristal de Lemúria, tá? Enquanto você vai falando, eu vou colocar um pouquinho dele para essa energia de Lemúria, de Saint-Germain, né? Dessa chama violeta, e que você possa fazer essa live como a gente combinou, porque eu tô te vendo, mas você não tá me vendo, mas todos vão te assistir depois. Então tá tudo certo, deu certo, tá? Sim. Tem acontecido coisas aqui para mim não conseguir fazer meu trabalho online, mas eu falo, eu vou conseguir. Eu vou estar fazendo porque a gente tem um propósito que é justo e verdadeiro, divino e perfeito, e a gente só trabalha em nome da luz e para a luz, né? Com maior número de possibilidades. Então, eu estou aqui com o meu ancoramento, que você não vai ver agora, mas eu tenho aqui do meu lado, aqui atrás, eu fiz até um ancoramento com pedras, né, que eu tirei das montanhas para as pessoas poderem ver. São pedras lindas que eu sempre falo, a montanha para mim me traz uma paz muito grande. E estou muito feliz hoje porque o Carlos resolveu fazer alguns stories, depois eu vou postar devagar, que não deu tempo, sobre a energia Reiki, para os homens avaliarem e verem as mudanças que eles podem ter também, não só as mulheres. Então, é um trabalho de formiga, né? Que as formigas trabalham muito, eu falo sempre isso, mas que quando se unem, a gente vê muita coisa movimentar. Eu estou muito feliz por ele estar querendo também colaborar com outras pessoas, né? Tirando um pouco daquela
preocupação de estar falando coisa certa ou errada, falando do coração, né, mestre? Afinal de contas, a gente precisa falar com o coração. Então, pode começar, mestre. Muito bem, você já deu um gancho interessante aqui, você falando sobre o coração, falar com o coração, e esse realmente é o nosso propósito. E aqui ao meu lado, aqui onde eu estou apontando, nós temos o sacerdote master do nosso universo de Nebadon, o sacerdote Melquisedeque, Lorde Melquisedeque, conhecido também como o Rei do Mundo, o Senhor do Mundo, e lá dentro do seu chakra cardíaco está lá uma estrela cósmica, uma estrela de luz cósmica, iluminando os propósitos internos dele próprio, mas também todos aqueles que se colocam debaixo do seu manto de luz. E nós, como sacerdotes da Ordem de Melquisedeque, somos um com ele. E por isso, a coragem de vir aqui e falarmos sobre o sacerdócio. O sacerdócio que porta já na palavra o ócio sagrado. Sacerdócio, o ócio sagrado. Então, neste movimento em que nós estamos atravessando, e, mestre Cristiane, nós estamos num luto mundial, onde a maioria das pessoas do planeta Terra, uma grande maioria, estão em luto pela perda do grande sacerdote, que é aquele que está muito presente ainda com seu campo áurico aí, perto de você, em Roma, na Itália, no Vaticano. E nós estamos atravessando esse período de luto mundial, porque uma grande parte da alma do mundo tem esta parte do caminho em que foi escolhido pelos cristãos, pelos católicos, pelos evangélicos e também por todos aqueles que reconhecem no sacerdócio num exemplo, num manu, como é o caso de um papa, né? Um exemplo a ser seguido, ouvido, percebido, quando é feita a passagem, muitos aqueles que buscavam orientação através dele se sentem um pouco órfãos. Muito bem. É muito importante, neste momento, frisar que toda essa energia, esse clima energético que nós estamos vendo no planeta, tem muito disso, tem muito deste momento de transição, em que muitos exemplares, muitos ídolos, muitos seres estão indo para um novo patamar de existência. E cabe àqueles que estão aqui, agora, em 3D, quarta, indo para a quinta, assumir a sua partícula dentro do grande cosmo universal. E o sacerdote, a sacerdotisa, que teve a coragem de honrar este título, ele precisa sempre de ter esse momento sagrado consigo mesmo, este momento de solitude, este momento em que você se coloca para dentro, cerra os olhos em meditação ou em seditar para perceber o propósito claro do dia a dia, somente por hoje, cada vez melhor. E um sacerdote, uma sacerdotisa, ele prima por quando se coloca à disposição para receber aqueles que não tiveram o despertar, não tiveram o chamado ainda para esse ócio sagrado de autoconhecimento, autoentendimento, pode vir receber através de nós,
sacerdotes e sacerdotisas que buscaram o caminho, encontraram, bateram a porta foi aberta e foi descoberta toda aquela sabedoria, todo aquele amor que, unidos, vão levar ao poder auxiliar, ao poder de sinalizar o caminho, mostrar o caminho, ser, de repente, um exemplar. E claro que todo sacerdote e sacerdotisa precisa fazer esse autotreinamento para se manter assim, para se manter como um exemplar, como um herdeiro desta linhagem sacerdotal, ou seja, aqueles que honram portar os dotes sagrados de uma linhagem que a gente poderia chamar de sagrada, com todo esse conceito que nós damos a esta palavra, e então assumir-se e ir auxiliar aqueles que buscam este reconhecimento de si próprios. Então, a alma do mundo, neste momento, que é totalizada pelo número de seres no planeta Terra, que estão sendo impactados pelos eventos mundiais, a alma do mundo, ela está em transição, ela está em autoobservação, está em silêncio necessário para que haja a transição. E essa transição é feita por uma travessia do momentum, a travessia do luto, a travessia da percepção, a aceitação de que tudo tem um propósito maior. Tudo tem um propósito de uma consciência cósmica. E para isso, mestre Cristiane, mestre Reiki, sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque, nos domínios, master sacerdotisa para formar outros sacerdotes. Então é muito fácil conversar com você. Nem sempre nós vamos ter a compreensão daqueles que estão nos seus caminhos pessoais, até descobrirem que a bolha, a aura, o campo eletromagnético pessoal faz parte de um campo elétrico, um campo magnético mundial, humano, da humanidade. E quando essa consciência é absorvida, nós então começamos a vigiar o que vibramos, o que buscamos, o que criamos, o que mantemos e o que somos levados a transformar como alquimistas aqui agora, chumbo em ouro, ouro de consciência, ouro de autorreconhecimento. Qual o autorreconhecimento? O reconhecimento que o exercício do ser é constante. Então, mestre Cristiane, hoje, nos preparando para a nossa live, e com a busca de compartilhar o melhor que nós portamos, por isso nós anunciamos, nós divulgamos, nós promovemos este encontro para levar o melhor que nós portamos. Então, hoje, para alcançar aqui este momento sagrado com você, mesmo à distância, ativando este campo áurico que estamos aqui, neste momento, sacramentando, foi um treinamento intenso, porque eu senti a alma do mundo. Eu senti o luto em que as pessoas se encontram. E o movimento deste campo em que as pessoas estão como que cobertas por um manto, olhando para a sua sagrada chama e mantendo-a acesa, é um exercício muito intenso, muito intenso. E com isso, a alma do mundo, ou seja, todos esses planos da Mãe Terra, da humanidade, eles são tocados por nós, tocados por este movimento que está sendo passado, ultrapassado, transcendido, atravessado e devolvido à luz, que sempre vence, o amanhecer, que sempre vem. Então, é muito
importante para quem está nos ouvindo entender que muito do que às vezes você sente, você percebe em si, não é só seu, é da alma do mundo. Principalmente para aqueles que estão se desenvolvendo para ter uma consciência maior, entenda que ter ciência é saber mais, é saber o que está oculto, é saber o que ainda a maioria não sabe. E por isso conduzir de uma forma apropriada para que este desvelamento venha de uma forma terapêutica, de uma forma em que cada um possa trazer para o seu coração de uma forma apropriada, leve, calma, serena, no tempo de cada um. E nós desenvolvemos isso. São 24 anos desenvolvendo esse sacerdócio, essa percepção, desenvolvendo como canal da energia vital cósmica universal, conhecida como Reiki. E dentro desse caminho, por surpresa, nós encontramos com o sacerdócio de Lorde Melquisedeque, do sacerdócio de Saint Germain, Mãe Maria, Micael e muitos outros, dentro do caminho do Reiki. Então, Mestre Cristiane, o meu propósito com essa live nada mais é do que honrar este dia que se aproxima, o dia 27 de abril, quando é celebrado o dia dos sacerdotes e sacerdotisas, aqueles seres que bateram a porta da consciência cósmica e disseram: eu vim para aprender mais. Aprender ciência, aprender filosofia, aprender arte, aprender religião, para poder, através de mim, gerar a quintessência destes 4 elementos, destes 4 pilares da humanidade. Isso é o sacerdócio. E como, honrando este caminho, nos tornamos facilitadores, canalizadores para aqueles que, de repente, ainda não tiveram tempo hábil de despertar que tudo isso é natural em todos nós. Por isso que, Mestre Cris, você já deve ter apresentado a nossa agenda para esses próximos dias, com vários sacerdócios a serem ativados para diversos sacerdotes e sacerdotisas que ainda não se auto-reconheceram, mas simplesmente são aqueles que levam mais amor, mais saber e desenvolvem o poder para auxiliar no caminho de despertar daquele que busca. Vai ao encontro, bate a porta e essa porta será aberta. O Sagrado Coração de cada sacerdote e sacerdotisa que honra a sua estirpe e o seu propósito divino aqui na Terra. Mestre Cristiane, essa foi uma introdução necessária para que nós possamos então trocar aqui um pouco mais de informações. Até ia te falar sobre essa iniciação sagrada de Ramaton, a quinta essência universal. Por quê? Veja bem, eu sei que a gente tem que ser nível 3 de Reiki Usui tibetano para estar fazendo essa iniciação. Só que eu confesso que eu também não fiz essa ainda. Olha que legal. Tem bastante coisa que eu ainda não fiz, né? Então eu sempre falo. Os outros falam, mas você vive fazendo outros cursos que você já acabou de fazer. Aí hoje o Carlos falou a mesma coisa nos stories, que ele colocou para as pessoas a importância de atualizações, que sempre você vai ancorando mais essa força interior para o autoconhecimento. Olha que legal. Ele falou dos seus cursos para o autoconhecimento dele, além das terapias, tudo que ele fez, mas eu achei bem legal porque foi ele que quis falar. E é muito legal quando a gente entende que a pessoa está grata ao sentido de querer falar, né? De querer entender que os outros também podem estar. Para que esse coletivo, né? Esse luto que você falou, essa energia que você sente, às vezes que você capta, né? Tanta tristeza e dor da humanidade pelo seu trabalho também. Do mesmo jeito, eu estou captando aqui as energias das montanhas, das árvores, das florestas, para ver se minimiza um pouco essa dor, porque eu sinto a dor de todos também,
E a captação da montanha para mim não é eu estar num país que eu vou visitar uma montanha e tirar alguma foto para isso, não. É o silêncio que eu me coloquei dentro de um vale de montanhas que eu subi bem no topo mesmo e falei, meu Deus, perguntei para o Carlos, quem somos perto de tudo isso? Aí ele chegou à conclusão que eu já tinha chegado há muito tempo, antes até de vir para cá. Somos pequenos ainda perto dessa enorme natureza que nos sustenta, essas energias que enquanto você está sentindo essa dor, talvez, né, mestre? Eu estou sentindo uma energia forte da natureza chegando a todos os nossos trabalhos, a todos os nossos movimentos, limpando as arestas, limpando as pessoas que vão ver essa live para que elas possam realmente entender as atualizações, não como iniciações que são por iniciar, são sagradas, né? O Carlos hoje falou em investimento, de uma forma muito bonita. Em que você está investindo a sua movimentação interna? Você quer realmente sair daqui sem saber quem você é e nunca vai parar. Então, ele entendeu a mensagem e ele só está há 2 anos com a gente, né? Na caminhada aqui. Há 2 anos que eu falo assim, intensamente comigo, né? Então, isso eu acho muito divino e perfeito, porque não é uma questão de ser meu marido. É mais uma pessoa que a gente sabe que chegou e você faz parte disso, as terapeutas do multiespaço que me auxiliam, consteladoras, não importa quem faz parte, é um conjunto. E as atualizações de Reiki, eu sempre falo para as pessoas, mas para não ficar cansativo, eu parei. Olhe para cada atualização como âncora da sua própria vida. Não é para você gastar e não ter como pagar e não saber o que fazer. Porque se você estiver bem, você vai ter como fazer. Você vai ter como atualizar. Ele falou hoje, o Carlos, até de barra de Axis, mestre. Então, assim, como pode melhorar ainda mais uma pessoa que tinha muitas crenças, né? Ele falou até da religião, não muito abertamente, mas ele falou de crenças, porque religar a quê, né? A nosso eu mais profundo. Então, fale um pouco sobre a iniciação sagrada de Ramaton, que até eu estou querendo saber o que é isso, e eu sei que muita gente também que já é nível 3 ou mestres, né? Vão Sim. interessar-se por algo que talvez você já tenha feito há muito tempo e eu que estou atrasada aí, né? Na tua turma de mestres aí que você já tem, tá bom? São mais de 300 mestres que você já formou, então é muita gente aí, né? Ou 200, eu não lembro mais da conta, porque a gente não quer fazer conta, mas eu sei que eu e o Carlos fizemos com você e sabemos que nós não começamos ainda a iniciar pessoas, mas nós estamos ao caminho aí de olhar para isso juntos. Não sabemos quando, porque a gente acha que você é muito bom no que faz e a gente quer deixar você fazer tudo sozinho, né? É aquela velha história, né? Mestra Lívia vai estar conosco de novo com as barras. Eu estou tão feliz porque eu amei também estar com vocês dois juntos em barras. Então, eu percebo que é muita sincronicidade. Eu gostaria que todos pudessem sentir isso, né? Tirando assim aquela crença de que minha vida não está bem, eu não estou bem. Eu estou muito bem, só porque eu não estou bem com algumas coisas, eu não posso generalizar. Estou com meus ouvidos escutando, estou respirando, estou tendo um lugar para dormir, estou tendo como conversar, estou tendo como olhar toda essa maravilha e tá tudo bem. Então, assim, o que é estar bem, né? E é isso. Muito bem, mestre Cris, eu gostaria que você me auxiliasse, se eu não lembrar de voltar ao Ramaton, você me auxiliasse a voltar, mas eu vou pegar um gancho aqui muito importante que você proporcionou, no momento em que você subiu a montanha. Hoje, na minha preparação para estar aqui agora com você e com todos aqueles que estarão vendo e estão assistindo ao vivo este momento sagrado para nós, e que espero que seja sagrado para todos, e por isso nós nos preparamos para isso, eu me lembrei de um momento muito de um insight, um momento de iluminação muito
interessante que eu tive. Lá nos anos 80, eu morava no Rio de Janeiro, morava longe do centro, mas no momento da hora do almoço da agência onde eu fazia a minha profissão, como designer publicitário, eu saí da hora do almoço, mas eu não, desde aquele tempo eu já tinha eu aproveitava o tempo para outras coisas. Então, ali no centro do Rio de Janeiro tem um monastério, um grande templo que tem uma escadaria, que você vai subindo essa escadaria, vai subindo, e aquilo me chamava a atenção, porque a atração por essa aura mística sempre fez parte do meu caminho, né? E quando eu vi aquilo naquela grande cidade, eu vivia em Santos, então eu tive a oportunidade de ir para essa grande cidade, então tinha muitas coisas magníficas, e uma delas no centro, bem no centro do Rio de Janeiro, um grande monastério. E eu vi aquelas escadas subindo, eu falei, será que eu consigo chegar lá no alto? Tinha uma mureta, e eu fui subindo aquela escadaria, aí cheguei lá em cima, e tinha realmente uma mureta onde tinha um vão, um hall, né? Onde você podia ver onde eu estava lá quando eu olhei para cima. E quando eu cheguei naquela mureta e olhei para baixo e vi aquelas pessoas, imagina, hora do almoço, né? Metrópole do Rio de Janeiro, no centro, aquele mar de pessoas andando, mas na realidade correndo e se desviando um dos outros para poder aproveitar aquele momento de almoço, aquela hora de almoço. E naquele momento eu tive um insight muito interessante. Eu falei, meu Deus, o que cada uma dessas pessoas está levando na sua mente agora? O que cada um está pensando nos seus problemas pessoais, na otimização do tempo correndo? O que cada um está levando no seu campo? E eram milhares de pessoas ali naquele momento. Então eu consegui ter um milésimo de consciência do que uma consciência cósmica pode ter quando olha para a humanidade. Com aquela consciência toda, você lá de cima, olhar para cada um, saber quem vai cruzar com quem. E o que está acontecendo naquela rua, naquele movimento, naquelas pessoas, todas elas se movimentando, ter uma visão ampla do alto. E aí tentar entrar na consciência de cada um e perceber o que cada um está portando naquele momento da sua vida. Então, neste momento, eu tive uma muito leve percepção de uma consciência cósmica. Quando consegue perceber e administrar como a fonte, Deus, Pai, Mãe, tudo o que é, quando consegue estar consciente de todas as consciências neste universo, para não falar nos multiversos. E aí a gente tem que ter humildade para perceber que estamos também fazendo parte desta multidão. E levando em nossas mentes e corações as conexões que criamos, as conexões com seres, as conexões que leva e traz, transmite e recebe. Então, imagina todas as pessoas agora que estão aqui na live, ou vão ver essa live, perceba as conexões que você tem com todas as pessoas, e que todas essas pessoas têm conexões com você, e de repente você tem um acesso a cada uma delas, ou ao que o conjunto delas manifesta em questão energia, vibração, e que de repente você, como um receptor, recebe. E se você tiver uma capacitação maior, uma capacitação de mais informação, de mais entendimento, de mais consciência, vamos supor, como uma consciência cósmica, o que você pode emanar para todas essas conexões que você tem. Então, dali do alto da montanha, Mestre Cristiane, e eu preciso dizer aqui, Mestre Cristiane,
que você estava falando do mestre Carlos Julián, seu esposo. Você estava falando da mestre Lívia, minha esposa, que nós conseguimos fazer nesta união, nesta consagração de união, de parceria, nós conseguimos fazer a manutenção do nosso sistema para que todas essas transmissões, mais conscientes, menos conscientes, que chegam até nós possamos fazer o quê? O filtro para que essa alma do mundo, que possa estar em luto, não possa interferir de uma forma que derrube a nossa conexão com a fonte maior do que a alma do mundo. Eis o trabalho de um sacerdote e de uma sacerdotisa, que o burburinho do mundo, a parte egóica de cada alma aqui na física da Mãe Terra, não possa submeter a estatura que você atingiu espiritual. A estatura consciencial que você já recebeu, percebeu, exerce e manifesta. Então, para que nós possamos estar com uma performance interessante, para que as pessoas possam alcançar esta live e levem consigo algo que possa vir a somar, a aprimorar, nós precisamos exercer esse sacerdócio. E exercer significa, aí chegamos na iniciação de Ramaton, chegamos aí, onde você me pede para esclarecer um pouco, e por sentirmos, há 2 anos atrás, mais ou menos, quando nós fizemos o download desse propósito, de levar ao maior número de pessoas que estejam necessitadas de fazer uma limpeza vibracional, energética, no seu campo, possa se manter incólume das frequências de baixas que possam atingir. Então nós, como transmissores de receptores, estamos aí também na alma do mundo, misturados, né, totalmente conectados, num campo morfogenético em que estamos absorvendo e todos estão também absorvendo o que cada um é. E nós podemos fazer a seleção, o filtro, a separação do joio do trigo para que chegue em nós aquilo que é apropriado e como sábios, amorosos e poderosos que fomos desenvolvendo em perfeito equilíbrio essa energia da fonte, nós possamos então auxiliar na cura, na transmutação do que é necessário para que as pessoas possam então caminhar leves para o seu propósito de alma, o seu propósito divino. A iniciação Ramaton tem como propósito capacitar todos os iniciados a um código de luz, Reiki, que significa energia vital cósmica, energia da vida cósmica, para que as frequências, as baixas frequências que por acaso possam carregar, sejam transmutadas. E essas baixas frequências não são somente o que você pega por caminhar na Terra, caminhar no mundo, no burburinho do mundo, mas também aqueles momentos que você escolheu para portar também, e com o desenvolvimento da sua autoconsciência, autorreconhecimento, autoconhecimento, percebeu que não tem mais validade, que passou da validade, que aquilo não vem mais somar, aquilo está diminuindo em você, está subtraindo a sua essência. Então, nós estamos falando de algumas iniciações de baixas frequências, que muitas pessoas se envolveram como pactos, como contratos durante a sua vida atual, mas também, como você sabe, o caminho do Reiki é além do tempo e espaço, então é para todos os planos, todos os níveis, todas as vivências existentes, a sua eternidade. Então, dentro da sua eternidade, todos os pactos, todas as iniciações que você percebe que não são aquelas sagradas, aquelas que têm um valor luminoso, mas sim é um valor que já foi desvalorizado, porque tudo está em ascensão,
incluindo você. Então chega um momento que certas bagagens não cabe mais carregar. Então alguns momentos, alguns movimentos feitos no passado podem estar agora obstruindo o seu andamento, fazendo com que a sua mente, o seu propósito não ande para frente. Então, essa iniciação Ramaton é para gerar a quintessência em cada um. A quintessência que significa a sua ascensão, asas para voar, para ir além das amarras que algumas como é que eu chamaria? Anticonsciência, conseguiram penetrar no seu campo e sabotar alguma área da sua existência eterna. E é exatamente aí que essa iniciação entra, para que você tenha não somente um escudo, mas uma espada de luz para seccionar e transmutar isso para o seu divino caminho, a sua divina essência, aqui na Mãe Terra, se desabrochar, expandir, promover como um aroma, como uma iluminação, o seu campo áurico. E todos os sacerdotes e sacerdotisas, eles são procurados porque, em primeiro lugar, eles são seres que treinaram a capacitação do amor. Esse amor incondicional, esse amor crístico, que o maior sacerdote que esteve no planeta, em coincidência com este momento que ainda está ecoando em nós, o momento de renascimento da Páscoa, o momento da missão de Mestre Jesus, em 30 e poucos anos só de vida, 33 anos, o que está ali sacramentado na história, que muitos pesquisaram, e neste momento em que, dentro do caminho da ciência astrológica, é sinalizado como retorno de Saturno, o Senhor do Tempo, que vem exigir de você a sua identidade essencial. Não mais somente aquilo que você agregou pelo seu ambiente em que viveu, em que nasceu, em que aprendeu a estar aqui na Terra. Mas agora, com o aprendizado realizado, quem é você aqui e agora? Para o que você veio aqui ocupar esse espaço, este número de seres, de espíritos no planeta Terra? O que você está ocupando aqui na alma do mundo que é só você que pode desenvolver, realizar, manifestar para esta alma do mundo? Então, muitas pessoas estão passando por esse momento. E este momento é um momento de um rito de passagem. E muitos também que vieram trazer uma revolução, ou seja, uma reevolução, deixaram o planeta nesta idade, entre os 27, 28 e 32 anos. E por quê? Porque não conseguiram fazer a travessia deste portal, deste rito de passagem, que é ter de volta o Cronos, a sincronização com quem você é. Saturno, Cronos, aquele que vem dentro da ciência astrológica cobrar de você o que você está fazendo com o seu tempo aqui na Terra. Muito bem. Muitos da anticonsciência sabotam, porque tem a ciência de que alguns daqueles que se autoescolheram estão aqui para fazer a diferença. Então, esta anticonsciência quer fazer a manutenção desta noite escura da humanidade, neste momento de transição que muitos ficam em dúvida por onde caminhar, às vezes querem trazer para um movimento de degradação, de profanação de quem se é. E muitos estão vivendo neste momento uma carência deste líder espiritual para uma grande parte da humanidade que fez a sua passagem. Porém, nós já sabemos, e todos que foram buscar o caminho sabem,
que o sacerdócio é interno. Os exemplares, eles são exemplos para desenvolver o seu próprio exemplar, a sua parte, a sua partícula divina que veio aqui trazer a chama desta parte que você disse, eu assumo essa parte e vou levar ao planeta Terra, à humanidade, esta parte que é minha. E você conseguiu estar aqui. Todos nós conseguimos estar aqui. E não podemos estar somente na distração, no entretenimento. Nós temos que estar aptos para desenvolver a nossa parte aqui e agora. E claro que tudo isso atualiza, é atualizante. E você precisa sempre estar na conexão para que assim seja. Atualize seu propósito, seu momento e saiba distinguir quando, onde, como e por que ser como está agora, neste momento, neste movimento. E nós podemos atingir essa clareza. Nós podemos, inclusive, auxiliar a claridade, ou seja, clarear o tempo, o espaço daqueles que estão, vamos dizer assim, com dificuldade de sair desta noite escura. Mas saibam que o amanhecer vem, a luz vem. Você precisa apenas fazer a travessia. Você precisa apenas se envergar, olhar para o seu sagrado coração, olhar para si, para que você possa se manter, fazer a manutenção das suas conquistas, da onde você atingiu. E com essa manutenção, você irá além, porque o amanhecer vem, a luz volta, e você vai cintilar, vai refletir essa luz para o mundo, sendo a luz para o mundo, a parte que você é, e sempre será para o universo, para o multi-universo, para o cosmos, porque você é um com o todo, você é um com a fonte, é uma com a fonte, e sempre será. O que falta é a gente poder desenvolver essa manutenção para cada vez mais ter essa clareza, esta certeza e assumir esta parte sua dentro do plano que os mestres conhecem e servem, que a gente sempre ouviu falar. Mestre Cris, devolvo para você a palavra, porque senão se torna infinito aqui. Então, bonitas essas palavras. Nossa, mestre, eu já estou fazendo um trabalho aqui enquanto você fala. Eu senti esse quarteto e estou buscando algumas mensagens que eu vou enviar no particular depois, para o momento que a gente está vivendo, tá? Ok. Porque você sabe que às vezes eu tenho isso, né? Nos cursos, às vezes acontece de eu sentir que tem alguma coisa e minha cabeça hoje, até conversei com a Denise, que a gente fez a dinâmica da jornada, número 5, né? Senti uma percepção de libertação e de liberação para ela, e ela me deu o feedback que ela sentiu muito o útero dela. Que legal, né? Ela estava muito conectada e ela falou que teve muita paz. E eu já aprendi uma coisa, muita gente fala, minha cabeça está doendo, tem uma energia negativa. Não, eu falo para as pessoas, presta atenção. A cabeça também está recebendo energias muito grandiosas e positivas. Muita energia chegando de alguma coisa grande. Você falando agora, a minha cabeça explodiu. Já é a energia de Ramaton, pelo jeito. É muita energia que tem aí, né? E, na verdade, a minha cabeça não está doendo, mas é como se eu estivesse recebendo. E nesse campo que você me conhece muito bem, do meu sentir, porque eu acho que eu fui escolhida, né? Eu falei assim, você falou de Jesus, agora até tá engraçado, porque no começo da live eu falei de Jesus. E aí eu falo que é uma sincronicidade. Porque eu tinha que começar a falar para você chegar e eu comecei a sentir falando de algumas coisas. E quando eu falei da montanha, não era nem porque eu estava numa montanha no topo, e foi porque a integração que eu senti foi a mesma que você está sentindo aí, de um lado e eu estou sentindo do outro. Esse coletivo, né, que você contou do Rio de Janeiro, eu senti o coletivo
coletivo das árvores, eu senti o coletivo das pedras, eu senti o povo de dentro das rochas, eu senti tudo. E eu falei, gente, tá tudo interligado, somos uma grande geometria sagrada, que onde as árvores têm as raízes, que são as, né, as linhas que juntam um com o outro. E nessa conexão, como a gente fala assim, às vezes muita gente não vai entender, mas se você começar a fazer essas iniciações, se você começar a se atualizar, se você começar a sentir o propósito que nós temos, como o Carlos Eduardo, meu marido, igual você diz, o mestre Carlos disse, como somos pequenos perto dessa grandiosidade. Porque se a gente conta, né, mestre, ninguém entende muito, porque é bonito de ver foto, mas a energia que você sente, a hora que você senta numa pedra e fala, você está aqui há muito mais tempo que eu, e você está aqui aguardando algo, e a gente às vezes não consegue aguardar. A gente quer para ontem, né? A gente acha que, por que está demorando? Por que, que a gente não conseguiu ainda? E não, não tem tempo, não tem espaço. A gente está no eterno agora, então estamos conseguindo, mestre, chegar num consenso de realmente estar no coletivo, sentindo todas as energias. Eu aqui com os meus sentidos, o Carlos com o dele, Lívia com o dela e você com o seu. Aí por isso que eu estou fazendo os movimentos aqui que você me conhece. Depois eu vou mandar para vocês. Porque algo me disse assim, eles cuidam de tantas pessoas. E quem cuida deles? E outra coisa, quem cuida de mim? Eu também tenho essa... Às vezes eu falo, eu gosto que as pessoas falam para mim as coisas, como elas sentem, porque todos nós precisamos desse cuidado. É um cuidado da Mãe Terra. Então, quando eu vou para a natureza, quem está cuidando de mim são as flores, são o céu. Aqui eu estou tendo a oportunidade de levantar, e aí ainda é madrugada, eu vou para o sol, eu tomo sol, e assim eu penso. É muito bom estar nessa conexão. É isso. Não, é isso. Eu quis falar por causa da minha cabeça, porque realmente teve uma época da minha vida que eu achei que a dor de cabeça fosse só coisas negativas, né? Porque os outros falavam, energia. Eu falei, não, gente, é energia boa. Muita energia, né? É muita energia. Sim, sim. Você estava comentando sobre essa questão de quem cuida de você. Quem cuida de você? Olha, quando você decide, planeja, coloca numa agenda. Vamos colocar aqui, eu vou fazer apenas uma analogia. Quanto tempo você levou para administrar uma viagem em que hoje você está pisando o solo onde você se encontra? Todos nós geramos uma agenda. Essa agenda, inicialmente, é um insight. Depois ela passa por uma mentalização, ou seja, um plano, um planejamento. Esse planejamento, então, ele tem que ser unido a uma vontade, a uma emoção. O que me levou a estar fazendo esta viagem? Ir ao encontro. E então você entra em ação. Tudo tem um movimento inicial. E o movimento inicial de você alcançar as montanhas, estar em contato de percepção com as flores, com as pedras, foi um momento de ócio sagrado. Este é o cuidar-se. Este é o cuidado que devemos ter conosco. Ir para dentro. Veja, olha a luz interior aqui, ó. Eu estou mostrando, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Olha a luz interior no Sagrado Coração, com a cabeça abaixada para perceber a luz que está dentro de si próprio, que então ilumina o próprio caminho. Brilha e ilumina o caminho. Então seguimos o caminho que interior, que a luz interior nos mostra. E aí então prosseguimos dentro da luz que vem do nosso próprio ser íntimo, da nossa essência. Então este é o cuidado que os sacerdotes e sacerdotisas têm consigo mesmos. Porque a conexão com a fonte é banda larga. A conexão com a fonte é grande. Então, nós podemos fazer uma iluminação do próprio caminho. Para isso, devemos ter o ócio sagrado, para poder ver a luz no caminho. E até demonstrar, não é por aí. E até confirmar,
que sim. Então, este isolamento, esta solitude, este estar consigo mesmo, é o que o momento do luto nos promove, nos oportuniza. Crise, sinal de oportunidade. Então, o que um sacerdote e uma sacerdotisa realiza? Realiza a alquimia interior. Os alquimistas da vida, para poder transformar aquela energia escura em luz. Esse é o trabalho do sacerdócio. Este é o sacerdócio. Isto é ser um sacerdote, uma sacerdotisa. É transformar a matéria escura em luz, em iluminação, em criação, manifestação. Faça-se a luz, fiat lux. Assim é. Mas, um detalhe. Com a orientação do seu eu superior, com a orientação da sua divina presença eu sou, não do ego, não da parte da personalidade que está sendo vivenciada aqui no teatro cósmico de treinamento. Quando você treina para ser uma advogada, treina para ser uma terapeuta, treina para ser uma médica, treina para ser um artista, você está exercitando e treinando. É como um teatro. Você vai se conquistando aquele patamar gradativamente. Então, tudo faz parte de um exercício. Exercer nos leva a ser. Não é ser para exercer. Aqui, onde nós nos encontramos, exercer nos leva a ser. Isso é muito importante entender. Por isso que, mesmo quando não nos sentimos prontos, temos que dar o primeiro passo. Temos que colocar o pé na frente, naquela ponte que ainda está totalmente invisível. E quando você põe o pé no caminho, dá o primeiro passo, aquela ponte aparece. Uma ponte de arco-íris, magnífica, para que você siga adiante, porque você teve fé, força para ser quem você é, em essência, e ter a humildade de se autolapidar pelos exemplos maiores que nos são disponibilizados. E então, assim, sermos um com eles. Foi o que Mestre Jesus falou e que a gente recordou aí durante a Páscoa. Eu sou, mas vós sois também, e poderão fazer igual ou até melhor do que eu. Quem ouve esse chamado? O mundo, a alma do mundo, precisa de você. Precisa que você ouça o chamado e exercitar a sua partícula divina para que ela se expanda, e desperte todas as partículas divinas que cada uma aqui, leva no seu sagrado coração. Mais amor, mais saber e mais poder para ser quem você é em essência divina, a estirpe divina, a linhagem divina aqui e agora na Mãe Terra. Exercemos isso, exercitemos isso, para podermos fazer essa travessia dessa transição que exige daqueles que escolheram estar aqui e agora, como todos nós. Mestre Cris. Vamos então para o final, mas agora não menos importante, mas nós temos que falar um pouquinho da iniciação Vesak, a grande bênção. No dia agora, dia 12, né, de maio, a gente vai ter essa iniciação a segunda-feira, às 20 horas. Eu já fiz essa iniciação, me senti muito bem com ela também. Já falei das outras iniciações no começo dessa live, então já mostrei os banners, e essa daqui eu também mostrei, mas eu gostaria que você falasse para a gente terminar. Acho um pouco da sua fala já foi da iniciação, né? Mas
só para a gente terminar essa live, que foi de muita cura. Eu posso garantir que eu senti muitas coisas acontecendo aqui agora e que vocês possam receber tudo isso aí também, né? Para quem faz um tão lindo trabalho coletivo, a gente só joga bênçãos, né? Então, estou mostrando aqui, né, a iniciação na tela, Vesak, Sagrada, Grande Bênção, e está aqui escrito plenilúnio de 12 de maio, na segunda-feira, às 20 horas. Fala um pouco e aí a gente pode encerrar, mestre. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Um abraço à mestra Lívia e prossigamos. Sim, prossigamos. Nós temos em todo ano, todo o ciclo das 12 estações do ano, em que a mandala da ciência astrológica nos informa, no mês de maio, Vesak, na Índia, nós temos o plenilúnio, ou seja, a lua plena, a lua cheia. E foi exatamente durante a lua cheia que mestre, senhor Siddhartha Gautama Buda, o senhor Buda, ele se iluminou, ele também fez a sua transcendência para vamos dizer assim, o Nirvana, ou seja, os planos mais elevados. E durante esse plenilúnio, no dia da lua cheia de maio, nós celebramos a iluminação e a ascensão de mestre Siddhartha Gautama, um dos Budas, que nos deixou um exemplo magnífico de renúncia a todo palácio, toda a riqueza material que ele tinha, dentro de uma ilusão daquela bolha que era aquele palácio da onde ele não saía, daquela bolha, ele quis conhecer o mundo e perceber os outros irmãos da humanidade, humanidade, uma idade para todos os irmãos, uma irmandade. E quando ele saiu, ele percebeu que as coisas eram bem diferentes. E então ele resolveu abdicar de toda aquela pompa, de toda aquela bolha de, vamos dizer assim, prosperidade material e buscar também a prosperidade espiritual. E com isso, ele exercitou e exerceu um sacerdócio ali, naquela área local onde ele estava. E todos aqueles que estavam buscando se autoaprimorarem iam ao encontro dele. E então ele ensinava a partir da iluminação que ele obteve por um propósito elevado. Então todos aqueles que têm um propósito elevado, se eles forem buscar atingir este propósito, será atingido. Nós somos criadores da própria realidade. Então nós podemos criar a manifestação dos nossos propósitos mais elevados. Sim, não somente os propósitos que os mestres conhecem e servem, mas o propósito que a sua grande alma sabe que você veio manifestar. E como exemplares, Mestre Jesus, Senhor Gautama, Buda, e como outros, eles deixam o caminho da verdade, ver a idade, veja o tempo apropriado para você ir além. Então, neste momento do Vesak, nós podemos manifestar a grande bênção. Porque neste momento, em algum lugar do mundo, Siddhartha Gautama se apresenta novamente aos seus discípulos íntimos, ou seja, aqueles alunos que realmente acompanham o trabalho dele e vão em busca do local onde ele se manifesta. E neste dia, 12 de maio de 2025, nós vamos fazer esta vivência da grande bênção. A grande bênção que Siddhartha Gautama Buda outorga neste momento para a humanidade. E nós, como trazemos Siddhartha Gautama Buda dentro da nossa egrégora da Aliança Reiki Desígnios, nós seremos também um canal
para manifestar essa grande bênção no dia 12 de maio, às 20 horas, para todos aqueles que queiram sintonizar conosco, para poder, então, também receber esta ativação da grande bênção que Siddhartha Gautama Buda manifesta para todo mundo, para toda a alma do mundo. E nós seremos mais uma extensão desta magnífica aura que vai envolver todo o planeta neste dia. É muito importante que nós entendamos que todos aqueles que atingiram uma certa maestria vivenciaram uma solitude. Então, quando nós estamos em busca desse despertamento interior, como aqui, né, nós anunciamos aqui, a luz interna brilhando cada vez mais, nós vamos ter que nos recolher, né? Colher aquilo que portamos, a luz própria, para então depois abrir e levar para o mundo. Então, nos momentos de noite escura, nos momentos em que estamos passando por desafios, nós buscamos essa luz interior. É muito sábio buscar essa luz interior. Não somente a luz dos outros, a luz nos outros. Então, quando nós percebemos que a maioria das pessoas estão em silêncio, estão em solitude, estão buscando um silêncio fora e dentro, temos que respeitar, porque existe esta necessidade de deixar a luz interior vir, não somente a luz de fora, não somente a luz dos outros, mas a luz de si mesmo. E este é o momento que nós fazemos a travessia deste movimento cristão para um movimento budista, né, que todos estão dentro de uma mesma egrégora, mas atingindo o quê? Uma passagem, um sofrer da mente por um luto, 2 e mais, e chegamos ao momento do renascimento, do despertar para esta luz do mundo. E Siddhartha Gautama, o Senhor Buda, ele vem trazer então esta bênção, para que o nosso caminhar durante o ano de 2025 seja também abençoado, com muitas criações, manutenções e transformações luminosas em todas as nossas vidas. E nós vamos cumprir com o nosso propósito e com a autoridade que nós temos para realizar este momento sagrado. Mestre Cris, gratidão, gratidão, gratidão por mais este movimento e que a sua presença aí... Tá frio! Aí tá frio? Aqui tá frio. Não, aqui amanheceu uma manhã de chuva, aquela garoa e também uma temperatura mais fria. E isso tem muito a ver com todo o movimento que está acontecendo. E a gente consegue ver no clima energético um pouco do reflexo no clima das estações, do dia a dia também que o planeta proporciona, né? Eu quero agradecer a oportunidade de todos aqui que estão presentes e vão ver nosso vídeo a partir de hoje. Já estará no Instagram, estará no YouTube dos nossos canais. E gostaria que quem sentiu o chamado e quiser convidar pessoas para poder compartilhar deste nossa live, deste nosso movimento, deste nosso compartilhar, possa ser interessante e, quem sabe, despertá-los para receber aquilo que nós podemos outorgar. Esse é o nosso propósito. E nós vamos levar a todos os momentos e também lugares do mundo, para que todos possam ser abençoados nessa luz e no legado de Sensei Mikao Usui, que é o legado de todos serem vitalizados pela energia vital cósmica neste momento de transição planetária e ir além, fazer a travessia, conquistar essa travessia e poder chegar lá, do outro lado, na era da luz, na idade da luz, regida por Mestre Ascensionado Saint Germain, que é o regente deste nosso mundo. Bom, então esse final de semana a gente já está aí com
Ordem de Melquisedeque e Ramatom, né? Primeiro o Ramatom e depois a Ordem de Melquisedeque no domingo. 1º de maio a gente está com Chama Violeta, 12 de maio a gente está com Vesak. Aí quem tiver o nível 1 de Reiki Usui tibetano vai poder fazer a Chama Violeta, a Ordem de Melquisedeque e Vesak. E quem tiver o nível 3 estará conosco em Ramatom, tá? Então, até a semana que vem. E para você que esperou hoje o terço, eu não consegui fazer a live do terço. Fiz o terço e gravei. Mas estamos aqui agora, graças a Deus, conseguimos fazer a nossa live e a nossa proposta. E já já, você que não está ao vivo vai escutar e vai sentir o que foi essa live, que foi uma cura muito profunda aí de alguma coisa do coletivo, mestre. E quem está aqui ao vivo conosco, gratidão, que você também contribuiu para isso, tá? E que possamos também, aqueles que cheguem depois, contribuir com o restinho ainda que tem aí no coletivo, sabendo que a gente está por uma causa justa e verdadeira do coletivo. Que a gente possa unir para somar. Ninguém é melhor que ninguém, mas alguns estão um pouquinho na frente aí, com o mestre Mário, na guiança de tantos movimentos, fazendo tanta gente entender o que é realmente estar aqui e dentro do seu próprio propósito, né? Sentindo o seu propósito, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Até quinta-feira que vem e até os dias do curso aí. Só mais um recadinho, mestre Cris. Só mais um recadinho. Pode passar. Nós precisamos manter os anciãos vitalizados. Nós precisamos ativar a tradição de volta a toda a família, a todos os seres, e todos têm família, todos escolheram criar um núcleo familiar. Então, nós precisamos levar todos para longevidade, porque quando temos longevidade, nós podemos levar a experiência, parte da experiência, como facilitação, como tradição, para aqueles que estão chegando. Nós sentimos hoje no mundo uma falta de tradição, uma falta de levar os verdadeiros valores do ser espiritual que todos nós somos. Então nós precisamos valorizar os anciãos, para que eles possam compartilhar com aqueles que fazem a transição e chegam na idade adulta, possam então ter um entendimento para receber a sabedoria daqueles que aqui estiveram, estão e podem sim facilitar. Então, cuidem bastante dos anciãos. Eles podem se atualizar e eles podem nos facilitar muito no caminho. Então, toda criança e todo ancião, eles são conectados pela ponte que é todos os adultos. Há necessidade no mundo de fazer essa conexão para que não se perca os valores essenciais do ser humano. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aqui agora e que possa tocar o Sagrado Coração e saber que você é capaz de ser essa ponte. Todos nós somos capazes de fazer essa ponte. Um abraço de luz. Gratidão, mestre Cristiane. Até a próxima. Eu agradeço bastante. A sincronicidade foi muito ampla agora, porque essa semana eu conversando com a minha cunhada, né, a Denise, e a outra cunhada, eu falei que eu ia fazer um movimento com a minha sogra de longe, onde a Cris Santana do Multiespaço vai fazer as aplicações lá de Reiki nela uma vez por semana. Minha mãe vai me auxiliar, vai levar ela, tudo, porque é necessário que ela se sinta cuidada, né? Mesmo que o Carlos está longe, eu sei que ela sente falta, né, do filho perto, e esse carinho de saber que ela vai ser cuidada de longe, mesmo que for pela outra pessoa, é um trabalho que a Cris Santana está fazendo, a gente vai olhar para isso como um trabalho, mas ao mesmo tempo é um amor, né, da gente passar para ela que a gente está vendo que ela está precisando ser acolhida. Então, você falando dos anciões, eu já me remeto a uma sincronicidade, né? Olhar para essas pessoas que estão sentindo falta
de que a gente esteja por perto, por algum motivo de pensar que elas estão sem a capacidade total delas. Elas estão com toda a capacidade, mas às vezes elas não estão percebendo, né? Como eu sempre falo, o respeito que a gente tem por aqueles que são mais velhos é muito grande. E eu tenho uma meta também, eu sempre falo para o Carlos, a gente precisa começar a iniciar as pessoas de mais idade no Reiki, para que elas possam ter as energias também qualificadas, justas e verdadeiras. Eu já pedi até para o Felipe fazer a iniciação da avó, né, da dona Clarice, que é minha mãe, já é nível 3. Mas ela não quer, ela fala que não, então a gente não insiste. Mas agora, quem sabe ela recebendo a energia da Cris Santana, meu braço direito lá agora em Monte Alto, enquanto eu estou aqui, ela se interessa até em ela ser nível 1, quem sabe, né, mestre? A gente está trabalhando em cima de todas as possibilidades que são infinitas. E eu achei engraçado você falar dos anciões. É Sim, difícil porque a gente está numa sincronicidade aí e está bem legal. Legal, sim, gratidão. é muito importante porque os anciãos, eles se permitem solitude. E a maioria das famílias não entendem que é um momento de solitude, é um momento de se auto-reconhecer, porque às vezes não tiveram tempo para isso. A Sim. sociedade humana exige muito dos adultos na ocupação para poder ter a sobrevivência. E os anciãos, eles buscam realmente um retiro. Isso deve ser respeitado. Mas as nossas conexões não são somente físicas. Nós sabemos que nós também portamos vários outros planos, várias outras camadas de energia, no plano emocional, no plano mental, no plano espiritual. Então, as bênçãos, elas não chegam somente com a presença física. As bênçãos chegam a partir de um pensamento de perdão, um pensamento de amor, um pensamento de cura, um pensamento de manutenção da vitalidade, um pensamento de ativação da vida. Ok? Então, tudo isso é multidimensional. Não é somente a presença física, mas a presença no Sagrado Coração, que transcende a fisicalidade. Eis aí um grande segredo para todos aqueles que estão distantes de seus familiares. Perceber e carregá-los no seu Sagrado Coração com o perdão infinito. Carregá-los no Sagrado Coração com vitalidade, com a melhor imagem, a mais alta e perfeita imagem deles. Isto apoia eles na longevidade e na realização do propósito deles, fazendo com que eles possam ser substanciados por esse amor, essa sabedoria, esse poder, que quem porta, equilibra, pode transmitir também, pode doar também. Esse é uma possibilidade muito interessante para todos aqueles que estão distantes de suas famílias, mas que sabem que podem fazer a diferença mesmo à distância. Gratidão, mestre Cris. Vamos deixar um pouquinho para a próxima, tá bom? Agora a gente atingiu aí 1h20 de live, que eu fiquei 10 minutos sozinho e você ficou 1h10 comigo. Então tá ótimo. Conseguimos fazer o nosso movimento e até os cursos aí para todo mundo que sentir no coração. Daqui a pouco essa live estará também no canal da Aliança Reiki Desígnios. Se você não conhece Mestre Mário, por favor, adentre lá, @Reiki Desígnios, né, mestre? O canal do YouTube. E aí Sim. vocês vão ver muita coisa. Ontem ainda estava vendo uma postagem da Ordem de Melquisedeque, que antes era nível 3 que tinha que ser, agora as atualizações é nível 1. Então, achei bem interessante, tem bastante coisa lá para a gente adentrar. Um grande abraço, viu? Fiquem em Deus aí. Até, mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Abraço de luz.